Olá, vamos para mais um vídeo de dicas de português. Hoje a gente vai falar sobre os verbos na oração. É um conteúdo bem extenso, eu vou tentar falar o mínimo possível. Vocês sabem que eu acabo às vezes me passando e falando demais, mas a gente vai começar por um verbo conhecido, que é o verbo de ligação, aquele verbo que tem aquele sentido de estado, né, que não é um verbo de ação. Serve para ligar o sujeito ao predicativo, que em aula a gente tem chamado de palavra caracterizadora para ajudar a lembrar, e que geralmente são um desses 9 aqui: o ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar, viver e virar, tá? Se você ainda não lembra desses, dá aquele pause, anota aí no teu caderno, faz um cartaz, porque é bem interessante ter esses verbos em mente, tá? E lembrando que eles vão ser classificados como verbo de ligação se eles indicarem estado e não ação, tá? Então aqui a gente tem uma frase, né, de exemplo: o bairro será moderno e luxuoso. Então ali em preto a gente tem o sujeito, o será, né, o nosso primeiro verbo ali da lista, né, o ser. E o moderno e luxuoso é o predicativo, né? Então nós vínhamos chamando em aula de palavra caracterizadora, mas podem ser mais de uma palavra, né? Pode ser uma expressão caracterizadora. Então aqui vocês têm a relação do sujeito, o bairro, esse verbo que faz a ligação, né, do sujeito, que é o bairro, com o predicativo, que é o moderno e luxuoso. Tá? Temos também o verbo intransitivo, que é um verbo que indica ação e não precisa de complemento. Quando vocês observarem os próximos, vocês vão entender qual é essa ideia do complemento. Então aqui eu tenho: uma linda flor nasceu. O verbo é nasceu, que é um verbo intransitivo, eu não preciso dizer mais nada, né? Eu tenho o sujeito, uma linda flor, e o verbo nasceu. Pronto, acabou, todo mundo entendeu que a florzinha nasceu. Então essa é a ideia do verbo intransitivo, ele não precisa de complemento para ter o sentido dele completo. Tá? Diferente do verbo transitivo indireto, que é um verbo de ação também, que precisa de um complemento. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? O complemento dele inicia por preposição. A gente chama esse complemento, que é iniciado por preposição, de objeto indireto. Então agora vai acumulando informações novas. Para quem não lembra, aqui vai uma colinha de algumas preposições. Eu tinha uma professora na faculdade que gostava de falar adiem para compor, adem para compor. Tem musiquinha para lembrar, mas assim, as preposições essenciais são essas aqui em azul: adem para compor. Lembrando que preposição aí tem a ver com a classe gramatical, a classe das palavras, aquelas 10 classes. Tem vídeo aqui no canal, tá? E vocês podem buscar lá. E aqui o exemplo, ó: ele discorda de tudo. Ele é o nosso sujeito. O discorda é um verbo transitivo indireto. E por que ele é um verbo intransitivo indireto? Ele é um verbo de ação e ele precisa de um complemento, que é o objeto indireto, o de tudo. E aí notem que vocês têm aqui, ó, o de tudo. De é uma preposição, né? Então, como é um complemento que está iniciando por uma preposição, ele é um OI, um objeto indireto. E como esse verbo precisa desse complemento para fazer sentido,
ele é um VTI, verbo transitivo indireto. Temos também o verbo transitivo direto, o VTD, que também é um verbo de ação. Ele também precisa de um complemento, mas diferente do anterior, o verbo transitivo indireto, diferente dele, o verbo transitivo direto não precisa de complemento iniciado por preposição. Então, ele é direto. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto, OD. O de objeto, D de direto. Então, aqui o exemplo, ó. Os alunos ganharam um prêmio. Os alunos é o nosso sujeito. O verbo ganharam é um verbo transitivo direto, porque ele é um verbo de ação, precisa de um complemento, mas o seu complemento não necessita de preposição no início. Então, é um objeto direto. Tá? Então, verbo transitivo direto, porque ele tem um objeto direto. Tá? Direto porque não inicia por preposição esse complemento. E tem o que mistura tudo, o verbo transitivo direto e indireto. É também um verbo de ação, mas que precisa de dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto, não necessariamente nesta ordem, mas precisa de OD e de OI para ter sentido completo. Então, aqui vai o exemplo, ó. O filho enviou flores para a mãe. O filho é o nosso sujeito, enviou é o nosso verbo transitivo direto e indireto. As flores, né? Que flores é o objeto direto e para a mãe, objeto indireto. Então, observem, tá? É um verbo transitivo direto e indireto, porque ele é um verbo de ação que necessita de dois complementos. Um complemento que não inicia por preposição, que é o flores, nosso AD, né? Objeto direto, e um complemento que inicia por preposição, que é o OI, objeto indireto, no caso aqui representado por para a mãe, e o para, né, reparem bem, para é uma preposição, então nosso OI, tá? Então esses são os nossos tipos de verbo na oração, tá? Verbo de ligação, verbo que indica estado e tem um predicativo, verbo intransitivo, que não precisa de complemento, verbo transitivo direto, que precisa de complemento, que não inicia por preposição, verbo transitivo indireto, que precisa de um complemento iniciado por preposição, e o verbo transitivo direto e indireto, que precisa de dois complementos, um que não inicia por preposição e um que inicia por preposição. Tá? E mais uma vez, o referencial teórico é a gramática do Mauro Ferreira, Aprender e Praticar Gramática, certo? A gente se vê nas aulas. Qualquer dúvida vocês podem me procurar durante nosso período de aula ou pelas redes, conforme o que ficar melhor para vocês. Então, se gostou, dá um like, deixa um comentário e até a próxima. Se inscreve no canal.